Aqui é o professor Todai em mais uma das nossas correções comentadas de eletrodinâmica, um circuito elétrico com equação do gerador, né, Todai? Ô, Todai, mas como que é de circuito interno com equação do gerador se ele já fala de cara no exercício que a bateria não tem resistência interna? Opa, então tem pegadinha na jogada, né, Todai? Tem, galera. Esse exercício aqui ele parece fácil aparentemente, mas ele tem um assunto teórico que é meio chato. Olha só, turma. Nós temos aí na federal aqui de Minas, né? Quando uma bateria sem resistência interna, então a bateria não tem resistência interna, né? Aí você já entende, poxa, então um exercício não pode ser de gerador, né? Não tem resistência interna. De tensão igual a 10 volts é conectada a um farolete de corrente contínua. O farolete consome uma potência de 100 watts. Desprezando-se possíveis perdas na fiação, determine para um menor gerador, o que desenvolve uma potência máxima, capaz de manter o farolete aceso, a sua força eletromotriz e a sua resistência interna, né? Aí o cara fica doido, fala todo, mas ele acabou de falar que não tem resistência interna e ele pede. Turma, quando acontecer esse caso bizarro, que não tem resistência interna e ele pedir a resistência interna, nós vamos combinar o seguinte: você vai considerar a resistência interna a resistência externa, tá? Ou seja, o circuito vai ser estritamente resistivo, tudo bem, turma? Isso mesmo, estritamente resistivo. Então, quando acontecer isso, é para considerar a resistência interna igual à resistência externa do próprio circuito. A única resistência que ele tem é a própria resistência do circuito. E como é que eu vou determinar a resistência do circuito, Todai? Olha, pelo URI, né, pessoal? E agora primeiro pelo PIO, para determinar a corrente. Então a gente vai fazer um PIO para determinar a corrente e depois um URI para saber a resistência externa, que é a resistência da lâmpada, que seria a própria resistência interna do circuito, tá bom? Me acompanha então, turma. Vamos lá. Primeira coisa, nós vamos fazer o PIO. Fazendo o PIO, a gente descobre aqui, ó, 100 watts, né, que ele falou. Para uma tensão de 10 volts, a corrente tem que ser de 10 amperes. E com o URI, bom, tensão de 10 volts, né? Corrente de 10 amperes, a resistência é de 1 ohm. Então, essa resistência de 1 ohm, galera, nós vamos considerar a resistência interna. Então, a gente vai responder o item B, tá? A resistência interna vai ser a própria resistência externa. Ela vai ser de 1 ohm, porque o circuito é estritamente resistivo e ele quer que ele desenvolva a potência máxima, tá? E agora, Todai? Bom, agora vamos dar uma lidinha com o Todai aqui, ó. Como o circuito ele é estritamente resistivo, o gerador vai fornecer potência máxima apenas então somente quando a resistência interna for igual à resistência externa, tá legal, turma? Tá bom? E agora? Agora é só aplicar a equação do gerador e fazer o arroz feijão, que você já sabe, né? U é igual a E, força eletromotriz, descontado a perda, então, na suposta resistência interna, que seria a própria externa, tá ok? Então nós vamos fazer aí o 10 volts que ele deu de tensão aplicada na lâmpada, tá? Conectada ali ao farolete. O E, que é o que ele está querendo saber. Vamos supor que deste gerador, para manter a potência máxima, ele vai precisar da resistência interna ser igual à resistência externa, que é de 1 ohm. E a corrente ele já viu que é de 10 amperes, tá? Passando menos 10 para o outro lado, ele fica positivo e então a gente encontra 20 volts aqui, tá? Então a força eletromotriz aqui, turminha, de 20 volts. E o item B, toda a item B a gente já tinha feito, né? A resistência interna, como por ser estritamente resistível, é de 1 ohm. Tá bom? Cuidado com essa pegadinha aí. Também tenho que dizer aqui que o enunciado não foi tão dos melhores assim. Ele podia ter feito um enunciado um pouco melhor, tá bom? É isso aí, pessoal. Cuidado com essa pegadinha, então, de não ter a resistência interna, né? E ele pedir a força eletromotriz. Antes que você fique achando que o mundo está acabando, tem uma saída. É considerar estritamente resistivo, tá certo? Nesse caso. E a resistência interna você vai jogar a própria resistência do circuito. E aí ele vai desenvolver a potência máxima, é claro. Tá bom? Grande abraço. Qualquer dúvida, deixe no seu comentário aí, pessoal, e até a próxima.